colocou no meu coração essa semana. Todo mundo já escutou aquela música É Preciso Saber Viver, não é? Cantou, tocou tanto que, né, eu não vou arriscar aqui, porque eu estou guardando esse talento, pastora, lá para quando eu fico no meu banheiro, só eu e Deus. Não, vai usar, eu acredito. Amém. Assim como tem alguém que vai pregar, você vai. A gente sabe como é que é lá, se escondeu atrás do pilar. Mas Deus é bom, amém? Semana passada a gente pregou sobre o novo, sobre tudo aquilo que Deus estava fazendo, e eu posso falar para você, Deus tem feito coisas novas. Deus tem feito coisas novas no nosso meio, não por nós, mas porque Ele é bom e Ele tem algo a fazer, Ele tem uma obra reservada para esse lugar, amém? Então nós vamos falar hoje, o que é isso aqui? Olha, o Windows até o Windows está no culto, ó, está concluindo aqui, ó, 35, vamos lá. Hoje está tudo fora do programado, assim que é bom. Bom, amados, então a gente vai falar sobre como é preciso saber viver. Uma certa vez, não faz muito tempo, a gente encontrou com uma senhora, pode-se dizer que ela é a pessoa que apresentou Jesus para minha esposa. Ela é uma missionária, uma pastora hoje, e ela diz que uma certa vez ela fez uma oração para Deus, que ela precisava aprender a saber como viver. Muitos têm passado por essa terra e têm deixado os seus sonhos morrer, e têm deixado projetos morrer, ou têm simplesmente sobrevivido, não é verdade? A gente muitas vezes acorda da mesma forma, faz as coisas da mesma forma, vive no automático, e quando fecha o olho, 10 anos se passaram. Fecha o olho, 10 anos se passaram. Então, será que Deus nos formou para nós sermos assim? Andando no automático? Ou será que Ele nos formou para que a gente de fato aprendesse a viver uma vida? E se a gente aprendeu a viver uma vida, como que eu aprendo? Eu aprendo por aí, de acordo com o que eu acho que eu tenho, que eu quero. Com 40 anos eu tenho uma certa experiência, mas não sei de quase nada. Ou eu aprendo com aquele que é eterno, que sempre esteve e que sempre estará, e que Ele tem todo o conhecimento do universo debaixo do braço dele. Amém? Então, nós precisamos aprender como viver nessa terra. Está provado aí quase que cientificamente que se o controle das nossas vidas estiver conosco, pobre de nós seremos, porque não sabemos aquilo que convém, não sabemos viver, não sabemos tomar decisões, né? Nossa emoção é algo que muitas vezes nos engana, então é necessário. Como a gente vê na palavra de Deus, nós somos semelhantes a Deus. Isso é muito bom. Nós temos um DNA divino, algo dentro de nós que nos faz ansiar por Deus. Só que talvez a gente não saiba, né, o que é Deus. Talvez você que está aí nos assistindo, você não saiba o que é Deus. Deus é uma luz, que nem essa azul que está aqui. Deus é a força, Deus é qualquer outra coisa. Então a gente procura Deus. Como homens e mulheres carnais, cheios de emoções, a gente procura esse algo maior. E muitas vezes na nossa busca a gente também se frustra, porque a gente talvez procure em lugares que falaram para nós, e a gente cria expectativas, e quando não é um Deus, a gente talvez se frustre, fica bravo, e aí diz que não acredita mais, né? Mas é fato que nós somos a imagem e a semelhança dele, e como imagem e semelhança dele, nós temos direitos e deveres. Só que a gente precisa conhecer quais são os nossos direitos e os nossos deveres. Um direito que nós temos é de viver, porque ele nos deu. Mas um dever que a gente tem é de viver conforme aquilo que Ele nos programou para ser. Eu não vejo Deus como um general que fica lá mandando e desmandando, mas eu vejo como um pai que diz assim: filho, que é o que a gente faz, né? Quem é pai faz assim: filho, se você for por aqui, vai dar certo, mas se você for por ali, vai ter problemas, vai ter tropeços, né? Uma vez eu falei pro meu pequeno lá, que já não é mais pequeno, você pode fazer ou não fazer, você escolhe, a consequência você vai colher, né? Por enquanto ele tem escolhido bem, e a gente pede para que ele, em nome de Jesus, continue escolhendo, né? Mas eu lembrei de ele andando de bicicleta uma vez comigo, uma das únicas 2 vezes, porque eu não sei porquê, vou contar para você, mas talvez depois disso ele não quis mais. Eu falei: filho, ou você vai pela calçada ou você vai pela rua. Não, eu quero ir pela rua. Eu falei: bom, você que sabe. Eu falei: filho, ali na frente tem uma entrada, ou você entra por aquela ou por a outra lá na frente. Ele não viu, tinha brita no chão, imagina, né? Saiu voando, raspou tudo. Depois desse dia ele não quis mais andar de bicicleta. Não entendi o porquê, né? Mas enfim, a gente pode escolher, e Deus quer que a gente escolha. Só que a
gente precisa escolher de acordo com aquilo que Deus tem a nosso respeito. Amém? Ele nos formou do pó da terra. Você acreditando ou não, né? Ele nos formou do pó da terra. Essa história aí do Big Bang, ela é bonita e ela é real, eu creio. Mas alguém apertou o botão. Fato. Né? Você é tão perfeito por dentro e por fora que o acaso é muito bom para fazer tudo. Não existe, tá? Então vamos lá. Nós somos o pó da terra. E o pó da terra, ele foi formado de uma maneira especial, porque Deus falou assim na palavra. Ele disse, haja luz, ouve, e falou assim, os animais agora... Meu Deus do céu, gente, o que está acontecendo? Estou me sentindo na rave. Vamos formar os animais marinhos. Formou, ele falou. Haja os animais domésticos, os animais terrestres, e formou. Mas eu e você, ele fez de um jeito especial. Ele pegou um barro, moldou, e ele fez algo que faz toda a diferença. Ele soprou o fôlego de vida sobre nós. E isso é o que faz toda a diferença. Por mais que a gente muitas vezes talvez se sinta jogado ao acaso, ou nos sintamos tristes, rejeitados, Deus ele fez cada um de nós de uma maneira única. Não há dois de você nessa terra. Amém? Então, tem esse detalhe. Nós somos feitos do fôlego de Deus, né? Deus soprou o fôlego. Ninguém consegue explicar a alma. Você explica o corpo, talvez. Você não explica o espírito, porque muitos nem conhecem. Mas a alma, ninguém consegue explicar. Só que sempre tem um mais, né? E como eu sei que vocês amam fazer isso, olha para quem está do teu lado e diz assim, o problema é o mais. Fala aí para quem está aí. Isso, eu vejo animação nos olhos, né? Eu também não gosto muito disso. Sempre tem um mais. A gente foi distanciado do Criador por conta do pecado. E o pecado em si, que foi comer a fruta, né? Se você acha que é a maçã, né? Não é a maçã, mas também não faz a menor importância se for maçã. Imagina não comer a maçã nunca mais, né? Mas não ter o telefone da maçã, já pensou, gente? Ia dar problema. Mas o problema do pecado foi a desobediência. Então o homem tinha comunhão com Deus, morava ali junto com Deus, recebia a visitação de Deus. Num determinado momento ele desobedeceu. E quando ele desobedeceu, ele escolheu também. Eu vou viver uma outra vida, porque essa vida talvez eu queira ver mais, né? Eu queira saber mais. E muitos de nós, talvez, a gente teve uma trajetória e falou assim, agora eu vou escolher de uma outra forma, eu vou viver de uma outra questão. E quando a gente chega a Cristo, a gente inicia um processo nas nossas vidas. A gente volta a buscar a essência que é Deus. A gente volta a ter comunhão com Deus. Eu não sei, você pode perguntar para qualquer um, né, que hoje ele é cristão, ele é crente, como se diz. Ninguém consegue explicar aquele segundo que você sentiu a presença de Deus. É algo inexplicável. É uma experiência totalmente única. E aí, você volta a ter comunhão e você volta a querer formar o caráter de Deus em você. Porque a gente é deturpado, né? Você deixar duas crianças juntas, de repente elas já saem se batendo. Se o ser humano tiver que ganhar vantagem muitas vezes em cima de outro, pela natureza humana a gente faz. Senão, não teria necessidade da gente voltar para Deus. E isso é real, a gente precisa voltar. E é um processo que a gente começa em Jesus e com Jesus. Então não é que Deus ele te coloca num processo e fala, vai sozinho. Ele fala, não, eu vou com você, vamos junto, vamos caminhar, vou te ensinar. O negócio está esquisito, vamos junto aqui nesse caminho, esse aqui não é bom, eu vou te ensinar a viver. Talvez você não está sabendo ainda para essa área, você está dando valores a coisas que para o mundo realmente parece ser coisa muito boa, mas para mim não faz a menor diferença. E Deus ele vai nos mostrando o trajeto. Deus é que nem aquele guia turístico, né? Ele já não fala para você ir junto, ele não fala para você ir no lugar, ele vai junto com você, ele explica tudo. Imagina Deus assim. Então, o que acontecia? Tinha coisas que eu fazia e não faço mais, ou procuro não fazer. Eu mentia, não minto mais. Eu gostava de usar algumas coisas, algumas substâncias, não uso mais. Eu tinha um caráter deturpado e hoje eu tenho dentro de mim algo que eu nem sei dizer o que é, mas que diz para mim assim, não faça isso. Liga uma luzinha de alerta, né? Eu podia estar em outro lugar, mas hoje eu escolhi estar aqui na Lagoinha, ouvindo uma palavra, assistindo uma pregação. Então é um processo que sim, vai durar a nossa vida toda. Mas a boa nova é isso, é um processo que a gente não passa sozinho. Amém? Quando você estuda, né? Eu fui fazer umas disciplinas ali de mestrado uma vez e eu saí correndo. Porque eles falaram assim, agora é com você. Eu falei,
não vai comigo? Não, é só com você. Falei, vixe, saí correndo, não voltei mais. Né? Eu acho muito legal quem estuda, mas quando a gente estuda, o processo é nosso. O professor não fala, eu vou com você. Ele fala assim, vai e vai. Só que o nosso pai, ele diz assim, eu vou com você, eu te ensino como você tem que fazer. Eu vou te dando o caminho da pedra. E sábio é aquele que aprende a viver a sua vida junto com Deus. Por quê? Porque não é que a gente não vai ter tropeço, só que você está com o Criador de tudo. E ainda quando você tropeça, você levanta, você aprende e você fala, poxa Deus, valeu a pena. Né? Valeu a pena passar às vezes por algumas dificuldades. A gente já passou por inúmeros como casado, né? Em 13, sempre é 13, né? Acho que já deve 13, 14. Mas a gente agradece a Deus, porque no momento da dificuldade foi difícil, mas nos ajudou a viver cada vez melhor. Minha mãe perguntou esses dias, vocês não brigam? Aí a gente não. Ela, sério? Aham. A gente discute, né? Discorda de vez em quando, mas não tem essa de levantar a voz, né? Não tem isso. Mas a gente foi aprendendo, né? Em Deus como fazer. Porque a gente também não sabe, na hora que o sangue esquenta, parece uma chaleira, né? Amém? Você já ouviu falar de pessoas que chegam no final da sua vida, reconhecem que não aproveitaram de fato a vida que tiveram? Tá cheio de gente assim. Minha esposa encontrou uma vez uma senhora que estava se aposentando. E ela falou assim, não larga o teu filho pequeno, porque eu não vi os meus filhos crescerem. Olha a dor de uma pessoa de talvez 50, 60 anos chegar numa altura da sua vida e falar assim, cara, o que eu corri foi atrás do vento. Então o que eu quero dizer para vocês hoje é assim, a gente tem a possibilidade de caminhar com Deus e não precisar fazer isso. Não precisar chegar lá nos ENTA e falar assim, me arrependi. Amém? A gente tem uma vida a caminhar, e todo aquele que caminha com o Senhor, pode parecer que não, mas você está indo no melhor caminho. Ele está te dando o melhor caminho para você prosseguir. Amém? E eu vou falar para vocês sobre algo que eu vou chamar, e é muito popular no nosso meio, falar sobre unção. Né? Mas eu não quero a unção do jeito, talvez, que muitos imaginem, mas falar de unção como capacitação. Deus, ele nos capacita a viver nessa terra. Amém? E Deus, ele traz sobre nós 3 passos, que eu vou usar a vida do rei Davi aqui para a gente conversar sobre isso. Sobre 3 passos que Deus usa na vida de cada um de nós, para que a gente seja capacitado a ter uma vida melhor com Deus. Amém? Unção significa assim a capacitação, a habilitação. Vai nos levar a cumprir um propósito de Deus na terra. Então nós vamos chamar de capacitação para ficar mais didático aqui. Tudo bem com vocês? Vocês estão por aí? Não dormiram? Quem está na internet, volta do banheiro. Eu gosto do pastor Lucinho que ele fala, você que está no banheiro, volta, né? E amém. Então a pergunta é, por que a gente vai viver os planos de Deus? Será que os meus planos não são melhores? E vamos ser bem sinceros, todo mundo aqui um dia já perguntou isso. Vai dizer que não? Não, nunca. Perguntou. Será que o plano de Deus realmente é melhor que o meu? É melhor que aquilo que eu quero fazer? Será mesmo que esse pessoal fala ali na frente é real? Eu já fiz essa pergunta várias vezes. Exemplo, né? A gente pergunta, será que eu preciso, de fato, pisar um pouco no freio, no meu estudo, no meu trabalho? Eu que trabalho só 16 horas por dia, mal vejo a minha família, mal vejo nada. Será que eu devo realmente parar e ouvir, dizer o que esse pessoal está dizendo assim, nossa, espere em Deus, busca Deus, eu não tenho tempo nem para respirar, afinal de contas eu preciso de uma promoção, eu já estudei, agora estou numa promoção, eu preciso matar o meu leão por dia, eu preciso alcançar aquele cargo que eu tanto quero, porque se não for eu, vai ser outro, se não for comigo, mas é melhor, né? E quem não é visto não é lembrado, que é o lema que se fala aí, só que em Deus, se você não é visto e Ele resolver, todo mundo vai lembrar de você, amém? Você vai ser lembrado. Então, é difícil, mas a gente faz essa pergunta, será que realmente os planos são de Deus? Na Bíblia isso acontece direto. Será que é o plano de Deus? Jonas ouviu a voz de Deus e falou assim, vai pregar na cidade. Ele, eu não vou, mas de jeito nenhum, não quero pregar para aquele povo lá, porque eu não quero nem que eles sejam salvos. Olha o tipo do esquizofrênico, né? Mas ele está lá na Bíblia, o homem de Deus pregou, converteu a cidade, ficou bravo depois, mas ele se perguntou, será que eu vou fazer o plano de Deus? E a gente se pergunta, eu quero que você se pergunte, porque a gente precisa ter a real ciência
de que Deus quer fazer algo, mas sem sombra de dúvida. Se você tem dúvida, você precisa apresentar diante de Deus isso. Porque tem gente que vive 20, 30, 40, 50 anos com dúvida, e aí se arrepende lá na frente de ter vivido um monte de coisas que não precisava. Amém? 3 tipos de capacitação que a gente recebe ao longo da vida para que a gente possa viver a plenitude de Deus. E plenitude de Deus é o estado mais inteiro, mais completo que a gente possa viver. Não tem a ver com recurso, não tem a ver com estudo, não tem a ver com nada. E também não tem a ver com idade. Tem que pegar as áreas das nossas vidas e entender se a gente está passando por esses 3 ciclos, por essas 3 etapas. Amém? A primeira, eu chamei de capacitação profética. Davi, ele foi ungido pelo profeta Samuel, né? Eu creio que todos conhecem a história, se não, leia 1 Samuel e 2 Samuel, porque é demais esses dois livros. Mas resumindo, Davi, eles recebem a visita do profeta Samuel, que é para ungir um rei sobre Israel. E nessa sequência, o pai de Davi chama todos os irmãos, que eram guerreiros de batalha, menos Davi, porque Davi era pastor de ovelhas, né? Davi era esquecido, era rejeitado, né? Que muitas vezes nós somos. E Deus foi falando para cada um, para Samuel, não é esse, não é esse, não é esse, e acabaram os filhos. E o profeta falou assim, tem mais alguém? Aí o pai, tem. Ele já sabia de Davi, né? Ele não queria apresentar Davi. Mas quando Deus ele tem algo, ele te tira de onde você estiver e ele mostra para o mundo quem você é. Mas ele não faz isso antes que ele tenha o que a gente chama de capacitação profética. Ou seja, ele não vai te dar aquilo que está reservado para você, mas ele vai te mostrar. Ele vai falar através dos filhos dele, dos servos dele, sobre algo que ele quer fazer na sua vida. Amém? Amém. Deus ele então criou um cenário de expectativa para Davi. Davi foi ungido rei. No mundo espiritual, a partir daquele dia, ele já era rei. Mas no mundo físico, nada tinha acontecido. Ele voltou para cuidar das suas ovelhas. Situações aconteceram, ele foi levantado para ser levita para o rei Saul, né? Depois ele foi guerreiro de batalha, toda a história famosa que todos nós conhecemos, ele venceu Golias, né? Ele começou a se tornar um soldado em Israel, começou a ter destaque, mas até então tudo isso era uma capacitação profética. Deus criou um cenário de expectativa, falou assim, você vai ser o próximo rei, e começou a revelar ali para Davi um propósito, para ele mesmo, para a família dele e para a nação. Você já recebeu uma capacitação dessa na tua vida? Para pensar. Você já recebeu de Deus, seja na palavra, seja numa ministração, seja, né, muitas vezes acontece um profeta de Deus vir falar sobre você, algo que Deus quer que você faça, um plano que Ele quer que você cumpra, algo que você precisa estabelecer. Esse é o primeiro impacto. Sabe por quê, queridos? Se você for aí fora, eles vão falar muito de visão, né? Quando você vai fazer planejamento de empresas, missão, visão, valores. Visão é aonde nós queremos chegar. E Deus, Ele é um Deus planejador. E Ele nos mostra aonde Ele quer chegar. Eu tenho certeza que quando a igreja ainda nem estava igreja, Deus já tinha mostrado algo para os pastores, aonde eu quero chegar. Então Ele sempre dá uma visão. E para a tua vida também não é diferente. Uma das formas da gente alcançar essa visão é buscar Deus verdadeiramente todos os dias, e Ele vai te mostrar a visão que Ele tem para a vida. Amém? A palavra de Deus fala assim em Jeremias, eu que sei os pensamentos que tenho de vós. Eu é que sei os pensamentos. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Sabe aquilo que você quer muito? E que você crê, já está colocando diante de Deus? Então, Deus ele também quer que você tenha isso. Mas Ele sabe os pensamentos. Ele sabe a forma. Ele sabe a maneira para te dar exatamente aquilo para o fim que você deseja. Desde que seja bom, né? Amém? Ele sabe como fazer. E não tem a ver, e o que eu quero dizer para você assim, é que o seu propósito, essa capacitação profética, ela não tem a ver só com você. É muito egoísta. É muito egoísta. Mas a capacitação profética, ela sempre tem a ver com você, com o propósito que Deus tem em você, na sua família. Então a gente tem adoradores aqui. Gente que está se esforçando, semana após semana está aqui adorando a Deus, cumprindo o chamado. Não é só para cantar bonito, né? Não é só para fazer sucesso, não é para nada. É para que o nome de Deus seja glorificado. É para que um altar a Deus seja glorificado. Tem gente que vai ouvir palavra e vai achar muito chato.
mas tem gente que no louvor ele é tocado. Amém? Eu fui assim. Já tinha ouvido um louvor algumas vezes, entrei no ônibus, ouvi o tal do louvor lá, pum. O pessoal perguntou, acho que o ônibus estava vazio, eu chorando, eles ficaram preocupados lá. Ainda bem que ninguém perguntou o que tinha acontecido, mas Deus tocou. Então, o dom daquela pessoa que cantou não foi só para ele, mas através dele alguém conheceu a Cristo naquele dia. Então, a sua capacitação que Deus vai te mostrar, o seu propósito, não tem a ver só com você, tem a ver com coisas que vão acontecer através de você. Amém? Você estuda, você trabalha, não tem a ver só com você. Você não trabalha só para ganhar o recurso no final do mês e pagar suas contas. Deus ele quer te usar onde você está. E com Davi não foi diferente. Amém? Com Davi não foi dessa forma. Então ele era rei, mas ainda não era rei. Ele foi ungido rei, mas ainda não era rei. Tem muitos de nós aqui que a gente recebe uma palavra e já acha que está... Também tem esse lado. Né? Uns Deus tem que empurrar, parece que o cara não vai. E outros ele tem que puxar, falar assim, calma, vai na manha, porque né, o colérico né, tem que puxar, vai devagar, vai na manha, porque não é bem assim. Mas ele faz isso, e Davi estava ali, o cenário estava formado. Muito tempo depois se passou, muitas dificuldades aconteceram na vida dele, e veio uma capacitação que eu chamo de real. Foi quando ele foi ungido rei a primeira vez. Então, para quem não conhece a história, ele foi ungido rei primeiro em Hebron, sobre a tribo de Judá, que era a casa dele, e mais tarde ele foi ungido rei sobre toda a nação. Só que nesse ponto, ele recebeu essa capacitação real de governo. Agora, Davi começou a viver parte do propósito de Deus. Só lembrando, ele foi perseguido, ele foi injustiçado, mas ele tinha o foco da visão que Deus tinha para ele. A gente talvez vai sofrer por isso, né? Eu falo talvez para não assustar, para não dizer sempre, mas vai. Só que ele tinha o foco, por isso que Deus nos dá a visão. Porque quando a dificuldade vier, a gente não vai desviar, a gente vai continuar. Amém? Então pensa na tua vida o que Deus te falou e diz assim, tá difícil. É porque tem que manter o foco na visão, naquilo que vai te aproximar do teu plano, do teu propósito. Amém? Ele se submeteu ao processo, passou por muita coisa. E as suas dificuldades, elas têm servido para te aproximar do propósito de Deus ou não? Analisa aí o que você está passando. São dificuldades inerentes à caminhada ou uma sucessão de decisões equivocadas? Porque não é qualquer dificuldade que Deus está forjando. A gente toma uma decisão e às vezes toma uma decisão errada. Então essas dificuldades são decisões ruins ou estão te levando para mais próximo daquilo que Deus quer fazer na tua vida? Amém? Lá em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo diz assim, para o filho dele na fé: este mandamento eu te dou, meu filho, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, ou seja, luta por ela, luta pela visão que Deus te deu, conservando a fé e a boa consciência. E se tem uma coisa que vai ter resistência, é para você viver a vida plena no Senhor. Eu tenho certeza que talvez você está sentado ou está assistindo a palavra e tem coisas na tua cabeça passando, como passam na de cada um de nós. Ah, mas será que o que ele está falando é real? Será que a história da carochinha? Ah, mas é que ele não me conhece, não sabe qual é a minha história. Mas Deus sabe. Deus sabe porque que cada um de nós está aqui. E eu falo para vocês, é real. É real. É vivo. Há um Deus vivo. Há um Deus que anseia por que a gente se manifeste a Ele como filhos. Amém? Só que tem uma resistência. Tem uma resistência. Eu falo, a partir do momento que você escolhe andar com Cristo, há uma resistência. Ela é ruim? Não é, ela é boa. Sabe por que ela é boa? Você vai falar assim, você está louco, né? Ela é boa. O cara que é marombado lá, que quer fazer a musculação ou crossfit, se ele levantar um peso que não tem peso, ele não faz nada. Mas se ele tem carga e resistência, aquilo vai fazendo dele mais forte. E essa é a ideia, Deus quer nos fazer mais fortes. Nós temos um inimigo, nós temos uma guerra militar, como ele está dizendo aqui para Timóteo. Então é necessário que a gente tenha a fé, que a gente conserve a fé e a boa consciência. Fé e consciência. É eu saber que Deus é comigo e botar em prática isso nas nossas vidas. Amém? Então Davi ele recebeu uma unção de administração aí, então. Deus ele começou a dar um vislumbre ali. Olha, Davi, eu vou te colocar sobre uma tribo. Você está sendo rei sobre uma tribo. E ele continuou. E ele era um homem focado. E nós fomos criados para administrar também as coisas de Deus. Sabe aquilo que você está muito apegado, que é teu, que você comprou com o peso
com o suor do teu rosto, não é teu. Não é teu. O dia que você falecer, fica, não vai. E a gente precisa entender que nada aqui é nosso. Tudo é de Deus, é para Ele, é para a honra dEle, né? Por mais que a gente muitas vezes se sinta preso naquilo que é dessa terra e é gostoso ter coisas, mas ela não é nossa, ela não nos pertence. Nós não somos eternos nessa terra, nós vamos ser eternos na glória, mas não aqui. Nós temos incluído Deus nos nossos planos? A gente tem ouvido a direção dele? Ou a gente tem andado errôneo por aí? Eu falo, uma vez a gente fez uma compra de um apartamento dizendo que Deus tinha falado. Falou com você? Também não falou comigo. A gente só queria ir e usou a desculpa para ir. Quebramos a cara e voltamos. Então, se a gente tem ouvido a direção de Deus realmente, de fato, a gente tem procurado ouvir o que Ele tem para nos falar? Essa é a pergunta da noite. E depois disso, gente, eu vou procurar até ser breve para a gente poder cear. Houve uma terceira capacitação, que eu chamo ela de sacerdotal. Foi quando Davi foi ungido rei sobre todo Israel. Aí então ele chegou na plenitude do propósito que ele tinha, né? Ele chegou num lugar tal, onde ele era uma pessoa de influência política. É isso que Deus quer fazer conosco. Você vai influenciar o lugar onde você estiver. Você não vai ser mais influenciado. Deus ele não vai te salvar dos apuros, mas Ele vai te usar como instrumento nesses lugares. Imagina qualquer lugar. Não vamos pensar coisas grandes, vamos pensar na sua família, quando precisam de oração ou quando precisam de conselho, eles procuram você? Amém. Isso é uma capacitação de sacerdote. Sacerdote não é a pessoa que vem aqui, todos nós, né? A palavra diz lá em Apocalipse que nós fomos, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Então essa unção que Davi recebeu, essa capacitação sacerdotal, é algo que nós também podemos e precisamos receber para sermos plenos. A gente vai ter influência onde nós somos colocados. Amém? E dói ser influência, porque todo mundo está de olho em você. Esses dias eu pus uma foto no Facebook sem máscara. Meu tio tá sem máscara, hein? Foi pronto, tá vendo? Alguém tá olhando o que eu tô fazendo. Amém. Se estiver assistindo, né? Qualquer dia eu apareço para te visitar aí de novo, tio. Davi faz algumas coisas. Ele traz de volta para Israel a Arca da Aliança. Isso quer dizer que o quê? Que você passa a ser foco da presença de Deus onde você está. Você não é mais aquele que precisa desesperadamente, mas você é foco. Você começa a ser luz onde você está. E você começa a ter influência espiritual. Existe influência humana, influência emocional, mas existe a espiritual também. O céu vai te conhecer, o inferno vai te conhecer, e você vai ser conhecido nesse meio, mas Deus ele vai te usar nesse meio. Amém? Amém. Tem um autor que ele diz assim: um homem ou uma mulher erguido por Deus receberá capacitação diária para o Espírito Santo, do Espírito Santo para conquistar vitórias. É diário isso. Não é que eu estou dizendo para vocês, minha área financeira, então eu cheguei, eu acredito que eu já tenho essa capacitação sacerdotal, acabou. Não, é diariamente que a gente desenvolve isso. Assim, é gostoso caminhar, né? Eu não sei a natureza de cada um aqui, mas é muito gostoso andar com Deus, porque a gente vive uma novidade de vida todos os dias. Vive as lutas, vive as batalhas, tem o dia das más notícias e o dia das boas. Mas a gente começa a viver de uma maneira diferente. Porque daí eu não olho só para o meu fim ali com 80, 90 anos. Eu olho para o meu fim, que não vai ser fim, ele vai continuar. Né? Eu digo assim, se a gente tivesse essa perspectiva de que a gente não vai ter só 80 anos, a gente está vivendo os primeiros 80 anos da eternidade, a gente faria muita coisa diferente. Eu ia falar mais algumas coisas, mas não tem a menor importância. Se a gente tivesse a noção e a gente vivesse de acordo com isso que Deus tem, dessa maneira, a gente viveria melhor. As nossas decisões não seriam pautadas no agora, seriam pautadas naquilo que eu vou viver com o Senhor. Talvez eu não fizesse uma série de escolhas que eu fiz na minha vida e que me levaram para caminhos ruins. Por quê? Porque Deus ele amplia o nosso horizonte. Pensa naquela super câmera que te dá o zoom, ele muitas vezes te faz ver lá no final da tua vida. Amém? A palavra fala que Moisés, ele conseguiu ver o dia do Senhor.
Por quê? Porque Deus levou ele a enxergar o Jesus vindo. Então Deus, ele sempre é um Deus que nos mostra. E como será que esse homem de Deus, que já era um homem de Deus, viveu depois que ele teve essa visão? Uma coisa eu digo, queridos, ninguém que passa por uma experiência com o Senhor fica da mesma maneira como entrou. Amém? Por isso nós vamos ceiar agora, né? Eu quero que você se coloque de pé, nós vamos adorar a Deus, que você possa fechar os seus olhos e que você possa refletir a tudo isso. Como eu estou vivendo? Será que eu estou sabendo viver? Será que eu estou sabendo tomar as minhas decisões? Será que eu estou fazendo da maneira correta? E eu quero que você ore comigo dessa forma. Pastor, pode vir aqui, pastor. Que você ore comigo dessa forma. Feche os teus olhos e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos aprender a viver em Ti, Pai. Não importa a maneira como começamos, mas importa a maneira como vamos permanecer no Senhor. Pai, que essa palavra venha falar aos nossos corações e que o Senhor venha, Senhor, a nos tocar, Senhor, profundamente, Pai, em nome de Jesus. Eu quero fazer 2 orações. Uma oração, esquece quem está do teu lado, tá? Isso não tem a menor importância agora. Uma oração é para aquele que não conhece, nunca fez uma oração aceitando Jesus como Senhor e Salvador. É muito importante, amado, que você conheça e aceite a Jesus, porque Ele é o único caminho que leva até essa vida que eu falei, essa eternidade após, né, com Deus. Então, se você nunca fez uma oração aceitando Jesus, onde você está, ou na sua casa, repete assim comigo: Senhor Jesus, entra no meu coração, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados e me ensina como saber viver nessa terra. Amém? E se você já conhece ao Senhor, mas andou por caminhos tortuosos, talvez fez as suas próprias escolhas e se arrependeu, que você possa orar assim comigo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos caminhos pelos quais eu andei e eu retorno a Ti, Senhor. E em nome de Jesus, perdoa os meus pecados e me recebe de volta, porque eu quero ser Teu filho, eu quero viver contigo e eu quero chegar no final dos meus dias e me alegrar, porque todos eles foram vividos com o Senhor. Amém?